Olá, boa noite, queridos. Nós vamos para nossa aula, nós estamos finalizando o nosso curso, então nós vamos para umas aulinhas agora mais tranquilas. Essa aula eu daria até talvez na sala de farmácia, porque nós vamos estar falando de medicamentos mais usados na terceira idade. Para vocês terem uma ideia de quais são os medicamentos e para que eles servem. É muito sucinto o assunto, a gente não se aprofunda nele, porque não nos interessa aqui estudar farmacologia, farmacocinética. A gente vai só citar para vocês saberem alguns dos tipos de medicamentos, para quando vocês virem, estiverem em contato com eles, saber para que serve, para que está tomando mesmo. Embora para isso também vocês vão ter uma bula, né? Mas também se vocês têm esse material com vocês, então tem alguma dúvida, é só dar uma olhadinha aqui, tá? Eu estou lá na página 34 da nossa apostila e o item que nós estamos falando tá aqui no item 19, dizendo medicamentos mais usados na terceira idade. Aí vai dar uma explicaçãozinha básica assim, olha, que um idoso com vários distúrbios ou sintomas pode usar fármacos prescritos por vários médicos ao mesmo tempo, com o objetivo de tratar suas queixas agudas e crônicas. Então, assim, um risco é que eles, com muita queixa, vai no médico, aí que ele deu um remédio, esse não foi bom, vai no outro, e vai em outro, e vai em outro, e fica acumulando medicamentos, né? Então, a gente tem que até ensinar, a gente tem que doutriná-los para seguir a recomendação de um médico só, de costume, ou dois no máximo, mas não ficar mudando de médicos e de medicações. Além disso, ele pode automedicar-se, olha aí o problema, com fármacos vendidos sem prescrição para aliviar queixas comuns como indigestão, constipação, dores generalizadas, tonteiras, insônias. E aí ele vai ouvindo falar que um tomou que foi bom, ele vai ali no balcão da farmácia, que tem aquela disponibilidade de medicamentos que podem ser vendidos sem prescrições, e eles vão comprando, né? Cuidador não deixa isso acontecer, tá? Pesquisas mostram que a quantidade total de medicamentos consumidos pelos idosos chega a gerar 30% de gastos da sua renda mensal. É muita coisa, não é? Além dos idosos consumirem mais medicamentos que outras faixas etárias, eles costumam ser particularmente mais suscetíveis aos efeitos colaterais e interações medicamentosas. Os efeitos colaterais, aqueles efeitos ruins que a gente não quer quando toma um remédio, mas a grande maioria dele, um remédio trata, mas ele também tem os efeitos colaterais, né? E a interação medicamentosa é aquela interação de um fármaco com outro que dá uma interação que a gente não quer, um resultado que a gente não quer. O idoso é mais suscetível a isso? Por quê? Porque o metabolismo dele é mais lento, porque os sistemas dele já trabalham de uma forma mais tranquila, mais devagar por conta da idade, e você entrar com um monte de substâncias pode causar mais interações, mais efeitos colaterais. Então, o ideal é que não se tome. Então, a gente tem que estar muito atento com esses usos de medicamentos. E quais são, então, os medicamentos que eles gostam mais de usar? Geralmente, assim, esses que eu tô falando também, gente, prescrito pelo médico. Quando é prescrito pelo médico, que avaliou, que examinou e tudo mais, a gente vai fazer o uso da medicação, né? Observando se tá fazendo o efeito necessário, se os efeitos colaterais não estão maiores do que o benefício que o medicamento deveria trazer. A gente tem que estar atento a tudo isso, né? Sistema cardiovascular. Estamos falando aqui do coração. Alguns medicamentos usados. Hidroclorotiazida. Esse remédio é um diurético, então, geralmente, quando ele toma medicação para pressão alta, tem um hidroclorotiazida associado. Enalapril, remédio para pressão, furosemida, que é para urinar. Espironolactona, digoxina, metoprolol, atenolol, terazosina, nifedipina, captopril, losartan, metildopa, dopamina, adrenalina e noradrenalina. São todos esses medicamentos usados para o sistema cardiovascular. A grande maioria do que eu falei aqui são medicamentos de controle de pressão arterial, mas não só. Mas são esses. Então, se você vê lá que o teu pacientezinho tá tomando um atenolol, você pode ter certeza que é para isso, que é algum problema cardiovascular, tá?
Sistema respiratório. Quais são os medicamentos que eles são mais usados? Atrovente, Bactrim, Forazec, clindamicina. Aqui nós temos alguns que são descongestionantes, nós temos alguns que são antibióticos, usado para o sistema respiratório. Começa aqui em cima e vai até pulmões, né? Sistema digestório ou sistema digestivo. Quais são? Antiulcerosos. Antes é para prevenir úlceras, que é cimetidina, omeprazol, pantoprazol, ranitidina. Tem os antidiarreicos para cortar diarreia, Floratil, Repoflor. Hepatoprotetores, protegem a função do fígado, mantém o fígado lá cuidadinho. Legalon, Epocler, Xantinon. Antiácidos, neutraliza o ácido estomacal, que nós temos sal de frutas, leite de magnésia, estomazil, engove, bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio. Antieméticos, que não deixam vomitar, Plasil, Plamet, Dramin. Laxantes, libera o intestino, Complexo 46, Ducolax, Lactopurga, Lachol, são alguns do sistema digestivo, bastante medicação, né? Sistema urinário. Para o sistema urinário, nós temos todos esses aqui são antibióticos, porque geralmente aqui é usado para antibiótico. Alguns tem uso, até usa profilático, que usa uma vida inteira para evitar infecção, para aqueles de sonda principalmente. Que nós temos aqui cefalexina, cefadroxil, cefixima, ácido pipemídico, nitrofurantoína, sulfametoxazol, trimetoprina, amoxicilina e ampicilina. Todos esses aqui antibióticos, tá? Sistema hematológico para o sangue. Quais são as medicações que a gente usa? Suplementação de ácido fólico, vitamina B12 e ferro, geralmente. Sistema nervoso. Vamos usar um medicamento para a cabeça. Quais vão ser eles? Hipnóticos e sedativos para dormir, para acalmar. Que temos os nomes, ó, Dormonide, Pax, Diazepam, Zolpidem, Roipinol. Antidepressivos, Pamelor, Êxodos, Pondera, Zoloft, Amitril, Daforim. Heparinas e AAS, que é as aspirinas, ok? Sistema endócrino e metabólico. Lembra, o sistema endócrino são as glândulas responsáveis pela produção dos hormônios do nosso corpo, né? E metabolismo é aquele processo físico e químico que acontece dentro das nossas células, dentro de todo organismo vivo. Então, para o sistema endócrino e para o metabológico, o que nós temos? O metabólico, o que nós temos? Insulinas e outros antidiabéticos como diamicron, glifage, metformina, diabinese, hormônios da tireoide, que tem o propiltiurocil, metimazol, levotiroxal e tapazol, entre outros. E o Puran T4, que é para tireoide, que a gente já ouviu falar muito dele também, né? Sistema reumatológico e ósseo. Quando a gente fala de sistema reumatológico, a gente está falando de doenças que comprometem toda a parte óssea, de articulação, de ligamentos, de tendões, de músculo. E isso é um sistema reumatológico. O que nós temos de medicações para esse sistema reumatológico e para os ósseos? Carbonato de cálcio mais vitamina D, que são associados, medicação que a gente toma associado. Analgésico, porque esse sistema costuma ter muitas dores. Então, tipo o quê? Dipirona, paracetamol, novalgina, Advil, Anador, Alívio, Neosaldina, Doril, Tilenol. E anti-inflamatórios, que nós temos o diclofenaco, Voltaren, o ibuprofeno, o piroxicam, o cetoprofeno, que é o profenide, Celebra, nimesulide, entre outros. Essas são as medicações mais usadas, de cada sistema são as mais usadas, mas, gente, por nome a gente sabe que muda muito. Hoje também os idosos compram e devem comprar. A gente que cuida, a gente como cuidador deve indicar
Primeiro que não se use remédio à torto e à direito, que se não vá no balcão da farmácia e peça para tô com uma dor disso, daquilo e vai trazendo remédio para casa. Não se deve usar indiscriminadamente. E a indicação que nós demos em relação ao uso de medicação é: pode e deve comprar o genérico, pode e deve comprar a medicação similar. Porque quando você compra o remédio de referência, a medicação de referência, você está pagando por um nome. Então, quando eu compro dipirona, é um nome, é uma marca e vai custar mais caro, que o laboratório que lançou, que fez a pesquisa, ela cobra por esse nome. Mas se eu for lá, mentira, não é dipirona, o magnopirol é um nome fantasia, mas se eu for lá e comprar a dipirona só, a dipirona é o princípio ativo, é a medicação que vai fazer efeito. Sem nome fantasia, ela é mais barata. Isso é chamada de medicação genérica. Isso, o similar tem um nome fantasia, mas não é tão famoso como aquela de referência, sabe? Então, quando a gente vai comprar, medicação, a gente não precisa comprar pela marca. Por exemplo, usando um exemplo de casa, a gente usar o Bombril. A gente quer comprar, vou comprar o Bombril. O Bombril é marca, né? O produto é uma palha de aço. E eu posso comprar qualquer palha de aço. Eu não preciso comprar a da marca. Se eu comprar o da marca Bombril, eu vou pagar mais caro. Se eu comprar aquela outra que não tem nem nome, vai ser mais barata. A finalidade é a mesma. As medicações, os medicamentos é a mesma coisa. Tenho que comprar aquele super nome? Não! Posso comprar o genérico, posso comprar o similar, porque eles são regularizados pela Anvisa e eles passaram por todos os testes, porque antes de ser liberado, ele tem que passar por todos os testes, se ele faz todo o mesmo efeito que o outro, tem que passar por um processo grande. Então, depois que ele foi liberado, a gente pode usar sem medo, pagando mais barato. Então, a gente tem que ter essa consciência para ensinar isso para eles também, porque como a gente viu lá no começo, a renda do idoso, que geralmente não é grande, não é muito, não são grandes aposentadorias e tudo mais, é muito comprometida com medicamentos. 30% dela é comprometida com medicamentos. Então, nós cuidadores de idosos, temos que ter essa noção. E esses foram alguns dos medicamentos que vocês vão ter disponível para ter uma ideia de que são eles e para que serve cada um deles, ok? Mais dúvida, nós temos a bula de cada medicação para seguir e a recomendação médica e a prescrição médica. Ok, queridos? Aulinha dada, dúvidas, tragam para mim e a gente vai respondendo, ok? Um beijo, fiquem com Deus.